Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que essa seja a nossa canção hoje. Que o Senhor venha sobre nós, sobre mim, sobre você, com um renovo. Renovando as nossas forças, o nosso espírito, renovando o nosso coração, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança. Você possa sentir, meu irmão, aí na sua casa, neste momento, o renovo do Senhor vindo sobre você, sobre a sua família. E que essa seja a minha e a sua canção. Que nós sejamos renovados e refeitos pelo Senhor. Que Ele tire de nós tudo que não provém dEle e que Ele nos encha com a presença maravilhosa, com a graça dEle mais uma vez, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Vamos cantar essa canção. Cante aí na sua casa. Peça a Ele para vir sobre você e renovar as suas forças mais uma vez, para que você possa voar com asas como águias. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessitamos de ti, Senhor. Necessitamos de ti nesse momento. E enquanto nós somos renovados, enquanto nossas forças são restauradas, enquanto a nossa esperança renasce dentro do nosso coração, nós sentimos o nosso espírito ser cheio de ti. Nós sentimos o nosso coração ser cheio de alegria nesse momento, Pai, porque o Senhor está no nosso meio. E enquanto o Senhor nos preenche, enquanto o Senhor nos enche, a plenitude do nosso ser é tomada pela presença real do Senhor no nosso meio. O nosso coração se alegra, nós queremos louvar e exaltar o Senhor. Declarar que Tu és santo, que Tu és digno de louvor, de honra e de glória.
toda a alegria do nosso coração. Nós queremos te louvar, render graças ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Nós te louvamos, Deus. Vamos louvar, Santo. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Seu nome em todo lugar, reto sempre são os Seus caminhos. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Seu nome em todo lugar, reto sempre são os Seus caminhos. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Seu nome em todo lugar, reto sempre são os Seus caminhos. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, a honra e a glória pertencem a Ti. A força e o domínio são Teus. A honra e a glória pertencem a Ti. A força e o domínio são Teus. Santo é o Seu nome em todo lugar, reto sempre são os Seus caminhos. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Seu nome em todo lugar, reto sempre são os Seus caminhos. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Te damos glória, Senhor, e honra nesse dia. A honra e a glória pertencem só a Ti. A força e o domínio
são teus. Apenas a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, para todos sempre. Que os nossos corações sejam sempre cheios de alegria, esperança e motivos para louvar ao Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, glorificar e bendizer quem Tu és, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e exaltamos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nesse dia, o meu e o seu coração sejam repletos da alegria que vem do Senhor, e que juntos, eu e você, no momento que você está assistindo a esse culto, que o seu coração se encha de alegria, assim como o meu se enche, e que a nossa declaração em louvor a Deus parta lá do fundo, trazendo à memória tudo que Ele tem feito por nós, trazendo à memória todas as bênçãos e os benefícios do Senhor para as nossas vidas. Que a gente possa pegar isso tudo e agradecer a Deus, bendizendo o nome daquele que é digno. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra
céus. Glórias a ti, Senhor, te louvamos. Olá, queridos, eu desejo a todos um excelente domingo. Espero que seu coração tenha sido preenchido por Deus através desse momento tão especial de canções que tivemos juntos, cantando músicas tão especiais, inclusive na história da nossa fé, na história da igreja no Brasil. Tem sido canções que marcam o nosso coração e a nossa caminhada com Deus. E eu te convido, nesse momento, a continuar adorando ao Deus que é digno de louvor, através também do seu dízimo e das suas ofertas. Você vê aí na sua tela os dados bancários da Igreja Plena Rio e você pode eletronicamente fazer a transferência do seu dízimo ou da sua oferta, bem como através desse QR Code que aparece na sua tela, que te leva ao aplicativo do PicPay. Você pode fazer a sua contribuição através do cartão, se isso for mais apropriado para você. Continuamos caminhando, a igreja não fecha jamais apenas os seus prédios e seguimos fazendo missão, servindo ao Senhor, servindo à sociedade, amando pessoas e pregando o Evangelho. Você que se alegra em fazer parte de tudo isso conosco, você que é membro dessa igreja, é convidado então a expressar a sua adoração ao seu Deus, ao nosso Deus, através das ofertas também. E apenas lembrando, um aviso importante, na quarta-feira dessa semana nós teremos mais um encontro dos nossos pequenos grupos online. Nós temos em 3 horários, você já sabe, às 19 horas, às 20 horas e às 21 horas, e vai ser muito bom que você participe, vai ser muito bom encontrar você nessas salas virtuais, mas marcadas por encontros extremamente reais. Então, eu peço que nesse momento você abra o seu coração, estamos iniciando uma nova série de mensagens e que você acompanhe com interesse e expectativas em Deus a palavra que vai ser pregada agora. Queridos, nós sabemos que nem sempre a vida real consegue tocar a vida ideal, porque no mundo ideal nós não teríamos de conviver com a infelicidade, no mundo ideal nós não teríamos de conviver com sofrimento, no mundo ideal da gente a violência não existiria, nem a violência física, nem a violência moral. No mundo ideal não haveria racismo. Pessoas não seriam julgadas pela cor de sua pele. No mundo ideal, não haveria corrupção, porque a gente não consegue imaginar que nesse mundo ideal alguém poderia conceber a possibilidade de tomar do bem comum aquilo que promove o bem aos outros para tornar um bem privado, tomar de modo equivocado aquilo que não é seu. No mundo ideal, não haveria degradação ecológica. Teríamos rios puros, mares sem poluição, florestas preservadas, isso porque todos nós seríamos cultivadores do jardim de Deus, mas a gente sabe que o mundo real é bem diferente desse mundo ideal. A gente sabe que o mundo real é diferente e, infelizmente, embora não celebremos, temos de conviver com estas coisas que nos cercam e nos cercam diariamente. E porque esse mundo real é diferente, a simples ideia de que seria possível, então, ser alegre quando você não encontra motivos para a alegria, ou então ter paz quando a vida parece mergulhada no tumulto, ou então a ideia de que é possível ter fé, mesmo quando tudo à nossa volta nos convida à descrença e não para a fé. Ou então nutrir o sentimento e o desejo de ser uma pessoa humilde, quando olhando para a sua volta você tem a sensação de que os vencedores parecem ser aqueles que pisam arrogantemente nos outros. A esse tipo de vida, a esse tipo de ideia que nós questionamos tanto, como assim ser alegre sem ter alegria? Como assim ter paz se tudo é tumulto? Como assim ter fé se tudo me convida a não crer? A isso comumente o senso comum chama de utopia, uma total impossibilidade, um padrão irrealizável de vida, um padrão irrealizável de mundo. Porém, a Bíblia aponta para uma outra direção. E como o nosso interesse é naquilo que nos fala a Bíblia como palavra de Deus, eu quero convidar você a voltar com todo o seu coração para o texto bíblico no início dessa série e perceber que, de acordo com a Bíblia, sim, essa utopia, como o senso comum define, ela é possível.
ela é possível ser experimentada. Segundo a Bíblia, a vida com Jesus permite que homens e mulheres fincados na realidade histórica de uma vida que é demandante, de uma vida que é desafiadora, encontrem alegria verdadeira, paz real e firme esperança. E nós vamos começar a refletir sobre essa utopia possível, olhando para a mensagem da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia, abrir no primeiro capítulo de Filipenses. E neste domingo nós vamos concentrar a nossa atenção apenas nos 2 primeiros versículos. Filipenses no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz a Bíblia aos nossos corações nesse domingo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, juntamente comigo. E eu queria te convidar a rogar a Deus que fale ao seu coração neste dia através da singeleza desse texto tão curto, apenas 2 versículos, mas que, se iluminado pelo Espírito Santo, tem a capacidade de mover o nosso coração, nutrir o nosso espírito, nos fazer discernir mais ainda a Deus e a nós mesmos a partir da luz que vem de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos fale pela sua palavra. Deus amado, estamos aqui com corações abertos e atentos ao que o Senhor tem como alimento e porção para esse dia, para as nossas vidas. Nos abençoa no início dessa nova série, que o caminhar atento, reverente, através do texto da carta aos Filipenses, nos aproxime de Ti, nos apaixone pela vida que o Evangelho nos convida a desfrutar, e então possamos viver dias melhores, não porque as circunstâncias são todas favoráveis, mas por causa da beleza que a vida de Jesus em nossas vidas nos empresta. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o contexto no qual essa carta é escrita é muito importante. Eu queria introduzir essa série colocando você minimamente situado, minimamente situada no que está acontecendo aqui. Primeiro, essa carta foi escrita por Paulo não para pessoas que ele desconhecia, que ele apenas ouvia falar, mas para pessoas, ao menos a maioria delas, conhecida pessoalmente por ele, porque esta igreja, cerca de 10 anos antes desta carta ter sido escrita, foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, e a história é impressionante. Porque Paulo tinha um companheiro missionário juntamente com ele chamado Silas, e eles tinham a intenção de viajar na região da Ásia Menor para levar o evangelho de Jesus e plantar igrejas. E acontece que numa noite Paulo tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem europeu da região da Macedônia que lhe aparece de pé e diz: Paulo, passe a Macedônia e ajuda-nos, venha ao nosso encontro. E Paulo desperta daquele sonho ou daquela visão, carregado pela certeza de que Deus estava dando uma direção missionária, e eles então alteram a rota, não mais à Ásia Menor, mas em direção à Europa. Quando chegam na região da Macedônia, se dirigem a uma cidade chamada Filipos, e lá eles vão a uma região na beira de um rio e encontram um grupo de mulheres amigas conversando, e apresentam o evangelho de Jesus àquelas mulheres. Uma delas, chamada Lígia, recebe o evangelho com alegria, é batizada, as suas amigas com ela recebem o evangelho com alegria. Essa mulher convida Paulo e Silas à sua casa para que pregue à sua família, e ali começa a nascer a igreja de Jesus na cidade de Filipos, tendo como um núcleo central as mulheres que foram primeiramente evangelizadas por Paulo. Algumas coisas acontecem naquela cidade. Paulo incomoda algumas pessoas, ele é colocado num cárcere.
Após apanhar em praça pública, aí durante uma noite, enquanto ele tentava tratar de suas próprias feridas, algemado num cárcere ao lado de Silas, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 16, que Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam quando algo fantástico acontece, como que num terremoto as paredes do cárcere são derrubadas. E o carcereiro, que desperta do sono, vendo aquilo tudo, pensando que os prisioneiros haviam fugido, toma a espada para tirar a própria vida, até que escuta Paulo dizendo: não faça isso, estamos todos aqui. Aquele homem então abre o seu coração para ouvir o evangelho que Paulo pregava, ele se converte, é batizado, a sua casa se converte e mais uma família é acrescentada à igreja dos Filipenses. Essa igreja se desenvolve, essa igreja continua fazendo missão e passados 10 anos Paulo escreve agora uma carta para ela. Em que circunstâncias? O apóstolo Paulo está preso, outra vez, por causa do evangelho, só que na cidade de Roma. E Paulo recebe um mensageiro que a igreja de Filipos envia a ele, levando suprimentos, levando ofertas, levando assistência que lhe ajudasse no tempo de cárcere, um homem chamado Epafrodito. E se você estiver procurando nome para filho, talvez seja uma boa sugestão. Esse nome, Epafrodito, os nomes bíblicos podem trazer muitas surpresas para nós. E agora então Paulo envia este homem de volta à região de Filipos, cheio de gratidão pelo amor daquela igreja, 10 anos antes plantada por ele, e agora tão zelosa em cuidar dele, e florescendo no evangelho, mesmo vivendo inseridos numa cultura hostil ao evangelho, e mesmo enfrentando tempos árduos, críticos, de muitos desafios. E Paulo escreve essa carta cheio de alegria, embora preso. Paulo fala tanto de liberdade nessa carta, embora num cárcere. Paulo apresenta um coração jubiloso e exultante, mesmo atravessando circunstâncias contrárias na vida, e sabendo que escrevia para homens e mulheres que louvavam a Deus pela vida cristã, mas atravessavam tempos difíceis também. Eu acho que essa carta fala muito ao nosso coração. Essa carta fala muito ao nosso tempo, porque nela nós não temos um tratado teológico simplesmente. Nela nós temos uma exposição prática do Evangelho e dos efeitos reais do Evangelho na vida de homens e mulheres que a ele se rendem. E eu queria então chamar a sua atenção mais uma vez para as primeiras palavras de Paulo. Aliás, como era um costume nas culturas antigas, essa carta é iniciada com uma apresentação de quem a escreve. E é assim que Paulo começa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. É interessante, você sempre iniciava as suas cartas dando a expressão de sua identidade. Quem é que está se comunicando com os destinatários daquela carta? E Paulo se apresenta assim, servo, um escravo de Jesus Cristo. Acontece que nós estamos falando de um homem de notável erudição. Um homem que, criado no judaísmo de seu tempo e por muitos anos, um líder importante, relevante e influente no judaísmo de seus dias, um homem que teve a sua formação naquele que nós poderíamos chamar de núcleo de formação de judeus, muito parecido com o que seria Harvard nos nossos dias. Ele foi formado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, era zeloso dos princípios da sua fé, era um perseguidor da igreja cristã nos seus primeiros dias, porque via na igreja cristã uma ameaça àquela que ele julgava ser a fé verdadeira, a sua fé, a fé dos judeus. Era um homem de muitas realizações, um homem de muita importância, um homem que sabia o que estava fazendo nos lugares que passava, levando o evangelho de Jesus Cristo, mas ele não se apresenta nessa carta como o grande líder, o grande apóstolo, o grande santo, a grande influência, aquele cuja voz deveria ser ouvida por todos. Não, ele se apresenta assim. Aqui quem escreve é Paulo, o servo de Jesus Cristo. Queridos, que lição! Talvez se algum líder escrevesse uma carta como essa em nossos dias,
Ao invés de usar a dinâmica de Paulo, servo de Jesus Cristo, aos santos na cidade de Filipos, talvez hoje escreveria o Santo Paulo aos crentes de Filipos. Mas Paulo não. Paulo vê a sua vida inteira a serviço de Jesus. Paulo entendeu que aquilo que Jesus Cristo realizou na história, aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz por ele, o chamado eficiente de Jesus Cristo a uma vida sem culpa ao lado de Deus, fazia com que Paulo não desejasse outra coisa de sua jornada no mundo do que ser um servo de Jesus, estar à disposição de Jesus. O que define você? Se você se considera um cristão, você se apresentaria assim? Será que mesmo um advogado de respeito ou um médico bem-sucedido, uma professora reconhecida pelos seus alunos, um profissional destacado naquilo que faz ou um empreendedor de grande sucesso, será que você é capaz de se apresentar acima destas coisas, acima destas atribuições, acima destas realizações humanas abençoadas pelo próprio Deus, como alguém que está a serviço de Jesus Cristo? Alguém em quem Jesus Cristo pode olhar e contar como alguém que o serve no mundo através dos dons, talentos e recursos que o próprio Jesus tem concedido a você? É assim que ele começa a carta. Paulo, o servo. E ele diz o seguinte, na sequência do verso 1: eu escrevo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e também com os diáconos. Paulo escreve aos cristãos daquela cidade e os chama de santos. E eu sei que pessoas do nosso tempo têm muitas dificuldades com a ideia que essa palavra transmite, essa palavra santo, porque ela parece tratar de um tipo de comportamento piedoso quase que extramundano. Ninguém consegue nutrir esse comportamento tão puro, tão bom e tão elevado vivendo o mundo real dos homens e das mulheres do nosso tempo. Talvez essa vida santa seja digna e esperada nos vitrais das grandes catedrais, mas não nas ruas e avenidas do Rio de Janeiro e do Brasil do século 21. Mas a palavra grega traduzida aqui como santos, que é hagios, não significa uma pessoa sem pecado, não significa uma pessoa perfeita, mas hagios significa pessoas que foram separadas do mundo para Deus. Hagios significa pessoas que foram destacadas de um viver indiferente a Deus para um viver de frente para Deus, em exultante alegria por considerá-lo, amá-lo, reconhecê-lo e trilhar passo a passo ao lado dele e na direção dele nessa jornada terrena. Enquanto hoje é mais comum a ideia de que santo significa extremamente puro, imensamente bom, muito devoto, biblicamente, que é o que nos interessa, esse termo significa simplesmente pertencente a Deus. Por que Paulo escreve para homens e mulheres que certamente não eram perfeitos como você não é perfeito e como eu não sou perfeito? Porque Paulo escreve para homens e mulheres que são santos em Cristo, ou seja, homens que tornaram-se pertencentes a Deus, mulheres que tornaram-se pertencentes a Deus por causa de Jesus Cristo e pela obra de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fez os confiscou como propriedade de Deus. Paulo está escrevendo uma carta para homens e mulheres, chamando a atenção deles para que eles lembrem que são gente de Deus, povo de Deus, propriedade de Deus e, por isso, santos de Deus, destacados do mundo para Deus. E essa é uma importante questão de definição da identidade dessas pessoas e da identidade de qualquer cristão, de qualquer época e qualquer lugar. Paulo não está preocupado com aquilo que os cristãos são por natureza nesse mundo. Não. Paulo não está preocupado em como o mundo vê os cristãos e define os cristãos. Paulo não escreve aos Filipenses preocupado com a maneira como os gregos dos seus dias viam aquele
médio ou grande grupo de homens que tinham fé em Jesus Cristo, como eles eram definidos, como eles eram analisados, como eles eram considerados ou desconsiderados, isso não importa para Paulo. Paulo está atento a quem eles são pela graça aos olhos de Deus. E ele define essas pessoas como eles são pela graça aos olhos de Deus. Culturalmente, eles eram filipenses. E não há nisso nada de tão grande honra. Mas a graça de Deus através de Jesus fez deles portadores da natureza divina. A graça de Deus através de Jesus conferiu a eles a honra das honras, oferecendo-lhes o próprio título de Deus, o próprio caráter de Deus, chamando-os de santos. A Bíblia diz, queridos, que o nosso Deus é santo. O nosso Senhor Jesus é santo. E agora os filhos e as filhas de Deus são santos, não porque são moralmente perfeitos como Deus é, mas porque foram separados, santificados para Deus, atraídos a Deus. E agora, nem mesmo o mundo, embora nele vivamos, lembre-se, Paulo escreve aos santos em Cristo que estão em Filipos. Eles têm uma localização geográfica, eles têm uma vida econômica, eles têm relacionamentos sociais, mas este mundo no qual eles vivem, ao qual fazem parte, onde inclusive realizam missão, não é mais nem o mundo que os define, porque eles são de Cristo. Eles são santos, separados por Deus. Um teólogo muito importante do início do século XX, chamado Karl Barth, suíço, escreveu o seguinte certa vez: pessoas santas são pessoas não santas, que mesmo sendo não santas, moralmente falando, foram entretanto separadas, reivindicadas e requisitadas por Deus para o seu controle, para o seu uso, para si mesmo, que é santo. Olha que coisa linda então, queridos, pessoas santas. E se você é um cristão, discípulo de Jesus, alguém que olha para o seu próprio coração e diz: eu sou alguém em Cristo, eu estou em Cristo, você pode dizer acerca da sua própria vida: eu sou alguém cuja Bíblia chama de santo, cuja Bíblia chama de santa. Por quê? Não porque você vive essa retidão moral ou você vive completamente sem pecado, mas porque a obra de Jesus separou você, santificou você e colocou você diante de Deus. Esses homens e mulheres que recebem a carta estão em Filipos, mas eles estão em Cristo. É uma dupla cidadania. Eles são cidadãos do mundo, mas eles são cidadãos dos céus. E isso os define. A vida em Cristo os define. A mesma coisa acontece conosco. Somos cidadãos do Rio de Janeiro, somos cidadãos do Brasil, vivemos nesse mundo, não fugimos da realidade desse mundo, não vivemos de escapismos diante da crueza e da dureza dos fatos deste mundo, mas nos identificamos com Cristo e sabemos que agora estamos nele, pela bendita obra da cruz. Então olhamos para a nossa história e percebemos: aqui nós enfrentamos lutas, aqui nós atravessamos vales que são sombrios, aqui nós andamos por caminhos muitas vezes espinhosos, mas ao mesmo tempo nós estamos imperturbavelmente seguros em Cristo Jesus. Nada nos arranca de Jesus, estamos nele. E é por isso, e apenas por isso, que no verso 2 o apóstolo Paulo dirá a sua saudação: a vocês, santos em Cristo Jesus, na cidade de Filipos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo junta numa mesma declaração a saudação mais comum dos gregos, charis, graça, e a saudação mais comum dos judeus, shalom, paz, ou eirene no grego. Charis e eirene. Graça, charis, carrega um sentido simbólico muito maior do que apenas favorecimento ou favorecimento gratuito, que também significa graça.
Essa palavra significa uma espécie de concessão de alegria, de deleite, de brilho, de beleza. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a vocês, e apenas a vocês que são santos em Cristo, vocês que vivem a dinâmica da vida ao lado de Jesus, aí na cidade de Filipos, mesmo enfrentando tantas contrariedades, como ao longo dessa série nós veremos no curso dessa carta, a vocês e apenas a vocês, a graça de Deus. A graça que faz vocês enxergarem o brilho e a beleza da vida com Deus. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está nos dizendo aqui que com Jesus, ouça isso com atenção, a vida se faz encantadora. A deleite, a beleza, a glória, a brilho, porque nos tornamos filhos do amor de Deus. E mais do que isso, não apenas graça, mas Paulo diz a vocês graça e paz, eirene. E eirene não é apenas ausência de dificuldades. Lembre-se, o homem que escreve estas palavras está preso, vivendo uma real dificuldade circunstancial em sua vida, mas Paulo está dizendo algo muito mais. Ele está dizendo da paz que excede a todo entendimento e compreensão humana. Paulo está dizendo que se estamos em Cristo, somos santos de Deus em Cristo, nós temos paz com Deus por causa de Jesus, nós temos a paz de Deus que é o motivo da nossa segurança e nós temos a companhia do Deus da paz. Você consegue perceber a abrangência do que significa essa shalom, essa eirene ou essa paz? É muito mais do que dias tranquilos, é muito mais do que mares calmos, mas é a certeza de que por causa de Jesus, eu não estou mais numa condição de inimizade com o Deus que é santo, mas eu tenho paz com Deus pela obra da cruz. Mais do que isso, eu tenho a paz de Deus que preenche o meu ser, que me faz deitar a cabeça no travesseiro e descansar, mesmo no meio da turbulência de um tempo crítico. E eu tenho ao meu lado o Deus da paz. Ele é o meu pacificador, Ele é comigo. Essa paz, queridos, que Paulo fala, é tanto a nossa experiência, como também a nossa força em tempos difíceis. E somente Deus pode dar ao homem essa graça. Somente Deus pode dar ao homem essa paz. E isso é feito somente através de Jesus Cristo. Você entende? É Paulo, o servo, escrevendo aos santos em Cristo que vivem a realidade do mundo e dizendo que pela obra de santificação de Cristo feita por eles, eles podem esperar, aguardar paz e graça. Caris, graça, eirene, paz. Se você está em Cristo, se você olha para o seu coração e sabe que é um discípulo de Jesus, alguém que rendeu seu coração ao Evangelho, alguém que sabe exatamente o que Cristo fez, Ele santificou você, Ele separou você de uma vida distante de Deus e te colocou na presença do seu próprio Pai, ensinando você a chamá-lo também de Pai. Você pode ter a certeza nesse domingo, assim como Paulo disse essas palavras aos Filipenses, eu posso dizê-las a você, meu irmão, a você, minha irmã, graça e paz de Deus no seu coração, no seu lar, nos seus dias. E se você me ouve, e essa não é a sua experiência ainda, você não pode dizer, eu sou alguém que achei a minha vida em Cristo. Eu posso dizer como Paulo, quem eu sou não é mais aquilo que eu faço profissionalmente, não é mais o sobrenome que eu carrego ou os amigos que eu tenho. Quem eu sou um servo de Jesus. A minha vida está a serviço do Rei que me achou, do Rei que me amou. Se essa não é a sua realidade, entregue seu coração hoje a Jesus Cristo. Ore, entregando o curso da sua vida a Ele, e você verá essa graça e essa paz preenchendo seu coração e os seus dias, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar juntamente comigo nesse domingo. Te louvamos, Senhor, pela vida do Teu Filho na nossa vida. Te louvamos, Deus, porque em virtude daquilo que o Senhor fez por amor a cada um de nós, em virtude do Teu perdão, em virtude do Teu amor, nós podemos definir a nossa identidade, assim como o grande apóstolo Paulo definiu a dele,
Nós somos teus servos, Jesus. E isso não é para nós um peso esmagador que nos arrasta pela vida, não. Isso é um privilégio deleitoso. O nosso prazer está no fato de encontrar a nossa vida em Ti e colocar tudo que somos e tudo que temos e cada um dos nossos dias, horas, minutos, segundos a Teu serviço, Deus, para ser e para viver neste mundo da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor espera, para colocar um sorriso no Teu rosto, Senhor, e para fazer o Teu amor conhecido, de homens e mulheres que tateiam no escuro, em busca daquilo que só Deus pode ser e dar. Eu oro, Deus, Te bendizendo, porque homens e mulheres que se encontram nesse momento em Cristo, homens e mulheres que ouviram essa mensagem e que são seguidores, discípulos de Jesus de Nazaré, acharam suas vidas em Cristo, viveram o incrível paradoxo de perdendo a própria vida, deixando de viver para si mesmos, encontrarem a sua real identidade vivendo para outro, vivendo para Cristo, vivendo para o Senhor. Eu Te louvo porque estes homens e mulheres podem hoje, mais uma vez, ser preenchidos pela graça e pela paz do Senhor. Pela graça que é esse favor imerecido, mas que também nos empresta senso de beleza, glória, brilho, alegria exultante numa vida que pertence a Deus, e paz. Paz pela certeza de que não temos inimizade com o Senhor, não estamos lutando com Deus. Paz porque temos a certeza de que não apenas temos paz com Deus, mas temos em nosso coração a paz que vem de Deus, que não é insanidade nem escapismo, mas uma dádiva espiritual que nos é concedida, e nós temos o Deus da paz, preenchendo os nossos corações, os nossos lares e os nossos dias. Te louvamos, Senhor. E eu oro por esse homem e por essa mulher que ouve essa mensagem até aqui, e que gostaria tanto, olhando para o seu coração, de sentir essa mesma paz e viver essa mesma graça, que hoje, pela obra do Teu Espírito Santo, porque a Tua própria palavra nos diz que apenas o Teu Espírito Santo é capaz de mudar a disposição do coração e implantar no coração a fé que nos faz crer no Evangelho devotadamente, que o Teu Espírito Santo complete a obra sobre essa vida e esse coração, de modo que esta pessoa renda-se ao amor de Jesus. Assim como foi no caso de Lígia em Filipos, assim como foi na história do carcereiro em Filipos, assim como foi na história de tantos homens e mulheres relatados na Bíblia e na história do nosso mundo, que essa pessoa, ao render-se a Cristo, tornar-se seguidor, discípula de Jesus, passe pelo batismo, integre a igreja, a comunidade da fé dos discípulos de Jesus no mundo, e então viva, Senhor, essa mesma experiência de graça e essa mesma experiência de paz, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor nós oramos. Amém e amém. Queridos, essa série continua no próximo domingo, os versículos seguintes aos que lemos, e eu espero que você mantenha o seu coração animado para crescer no conhecimento de Deus, caminhando de modo mais devotado a esses textos tão inspiradores da Bíblia. Você também tem a oportunidade de, no meio da semana, conversar com a gente sobre esse conteúdo pregado hoje através dos nossos pequenos grupos. Então, eu digo outra vez, se envolva, e no mais, que Deus abençoe muito o seu início de semana, que seja de fato uma semana cheia de Jesus, cheia da graça, cheia da paz do nosso Deus, e que você, todos os seus, fiquem muito bem, querendo o nosso Deus.